Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa tem o apoio do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. Ele é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado também por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat. Hoje nós vamos debater o tema Políticas Públicas para o Cinema Nacional. E para isso nós convidamos a cineasta Carla Pioli. Carla Christian de Castro Pioli, ela é advogada, especializada em Direito Administrativo, também tem pós-graduação em Antropologia Cultural, inglês, espanhol, é produtora cultural, administradora de projetos culturais, produtora do programa de rádio Venas Abertas de música latino-americana, junto com seu esposo, Geraldo Pioli, desde 1994. Eu quero dizer, Carla, que eu sou um ouvinte assíduo do Venas Abertas. A Carla também foi diretora de produção e tem sido de muitos programas, de muitos filmes. Eu vou citar alguns aqui, junto com o seu marido, Geraldo Pioli: Aldeia, Javali Feliz, Chabelevski, Mar Paraguaio, Templo das Musas. Templo das Musas é em relação ao Instituto Neopitagórico? A ideia inicial era essa, mas que bacana. Depois teve uma adaptação de roteiro. Eu frequento lá o Templo das Musas, participo das reuniões do Neopitagórico, Sal da Terra, Extremo Sul, Devoção, Serenata, O Homem dos Olhos Mortos, Inferno, O Coro de Werner Schumann, Sob o Sol da Neblina, Belarmino e Gabriela, dois grandes artistas populares aqui de Curitiba, que eu tive o privilégio de conhecer, Amorça, Cortejo, Demis Reis, direção de Silvestre Camp, da Disney e a Espanhola Caiçara, Direitos Humanos na América do Sul. Isso aí foi as mostras, né? Isso. Pataguai, Una Mirada. Pois bem, é uma quantidade enorme de filmes, longa-metragens, curtas-metragens, enfim, médias-metragens, mas você agora é também a promotora, podemos assim dizer, a gestora deste evento, a 7ª Mostra de Cinema de Direitos Humanos na América do Sul. Gostaria que você, agradecendo a sua presença, Carlos, que Carla, você falasse a respeito deste evento que vai ser agora no início do mês de dezembro, aqui em Curitiba, na Cinemateca, de 3 a 8 de dezembro. Isso. Falasse a respeito. Vamos começar falando desse tema, depois vamos debater outros temas, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, o espaço, para a gente que é produtor de cinema e que trabalha com a área cultural, sempre é importante, né, tá divulgando o trabalho, não só o nosso, como dos companheiros aí com quem a gente trabalha. Bom, a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, eu faço, na realidade, em parceria, quem é a coordenadora da mostra, coordenadora local da mostra aqui é a Bela Pagliosa, né? E a gente tem feito uma parceria aí desde da 3ª edição que a mostra está vindo para Curitiba. E essa Mostra de Cinema e Direitos Humanos, ela pretende, digamos assim, ela já está inserida no calendário cultural da cidade, né? Ela sempre acontece simultaneamente em todas as capitais. A mostra começou assim de uma forma bem tímida, né? Na primeira edição, 4 capitais, no ano seguinte 8 capitais, depois 16 capitais, e agora no 7º ano, desde o ano passado, ela já atingiu todas as capitais do Brasil.
A mostra de Direitos Humanos, ela é uma mostra é uma realização da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com apoio do Ministério da Cultura, da Cinemateca Brasileira, o Canal Brasil, o Sesc São Paulo também sempre apoiam o patrocínio da Petrobras. E essa mostra, ela pretende mesmo, além de divulgar o trabalho que é maravilhoso da sétima arte, que sempre é importante, ser um centro de reflexão, né, nessa questão dos direitos humanos mesmo. Esses filmes são longas-metragens, documentários, ou são filmes assim? Não, a temática sempre é direitos humanos, né? Então, dentro desse aspecto aí, abrangendo assim com toda a circunstância, falar de direitos humanos em todas as suas variações, ela abriga curtas, médias, longas-metragens da América Latina. Né? Eu estou vendo aqui na programação, está A Cabra Marcado para Morrer, que é um filme, posso dizer assim, clássico? Clássico, do Eduardo Coutinho, isso, que é o grande homenageado desse ano na mostra, né? O Eduardo Coutinho começou a fazer esse filme e finalizou ele 17 anos depois. Né? Ele foi reencontrar os personagens do filme dele 17 anos depois. É uma figura assim, emblemática, né? Reconhecida internacionalmente pela humanidade com que ele trata sempre os assuntos relacionados a direitos humanos, né? A essa proximidade com o público. Né? Ele tem uma forma muito particular em fazer o documentário. Né? Ele se aproxima de uma forma muito... Traz para a gente isso, né? Essa coisa. Ela começa no dia 3 de dezembro e vai até o dia 8. Dia 8, uma semana. Uma semana. Normalmente começa às 19 horas, mas tem filmes às 14. Isso. Sempre na Cinemateca do Museu do Biá. Sempre na Cinemateca de Curitiba, né? Que agora é lá na São Francisco, né? Ali na Carlos Cavalcante. Então, a mostra, ela tem uma sessão na quinta-feira, que é uma sessão audiodescritiva, para também trazer para o cinema os deficientes visuais. Certo. A mostra, ela tem uma particularidade que a produção da mostra, ela sempre se preocupa em ter espaços em que todas as pessoas tenham acesso, cadeirantes, que sejam providos de banheiro, que possam atender a todo o público, né? Elas são feitas sempre, os filmes todos são legendados, né? Certo. E esses eventos específicos aí, audiodescritivos para os deficientes visuais. Eu estou vendo aqui, por exemplo, no sábado, no dia 8 de dezembro, ela começa... O primeiro filme, Olho de Boi, é às 14 horas e o último às 20. Se a pessoa quiser passar o dia todo lá assistindo, a tarde inteira, pode, não tem problema. Pode, sempre tem. A gente tem o site, né, que é o www.cinedireitoshumanos.org.br, que a pessoa pode entrar e ver a classificação indicativa do filme. E os filmes sempre com essa temática, né? Direitos humanos. Ela tem uma sessão, inclusive, que fala da memória e da verdade, né? Que é um programa agora do governo, agora não, já há algum tempo, da presidenta Dilma, que traz à tona sobre forma de exposição, de filme, de mostras, essa coisa da ditadura, essa coisa da anistia, essa coisa do regime militar, que ocorreu na América Latina inteira, né? No Brasil também, como forma assim, de reflexão mesmo, né? De que você conhece e que não vai tornar a acontecer. Né? Então, eu acho que é importante destacar isso também. Né? Eu estou vendo aqui na programação
todas as capitais brasileiras serão nas cinematecas durante o mesmo período, de 3 a 8 de dezembro? Não, a mostra geralmente ela acontece num período de um mês, mais ou menos. Esse aí começa, a mostra desse ano começa de 7 de novembro a 20 de dezembro. Dentro desse mês, cada capital tem a sua agenda no seu lugar que seja apropriado, né? A mostra está sempre passando em lugares, como eu disse, que tenha que ter essa infraestrutura para receber esse público, né? Que muitas vezes não vai ao cinema porque não tem aonde entrar um cadeirante, que não pode assistir o filme porque o filme, o deficiente visual, ele não tem acesso, então ele tem que ir numa sessão específica para ele. Então, a mostra ela acontece em lugares e em situações, em ambientes que favoreçam a todo o público, né? Então, Carla, eu tenho uma curiosidade, como é que é ser cineasta? Você que tem toda uma formação de advogada, carioca, veio aqui para o Paraná, é casada também com um grande cineasta curitibano e paranaense, que é o Geraldo Pioli. Como é que surgiu esse teu interesse pelo cinema? Esse é um mundo glamuroso, como nós vemos aí nas revistas dos grandes produtores, diretores de cinema, ou nós aqui na província temos que lutar com muita dificuldade? Eu lembro na época que eu estudava, fazia comunicação social, tinham alguns colegas que se aventuravam nessa área. Na área do Eu cinema. lembro do Silvio Bach, ele é uma geração um pouco anterior à minha, mas os nossos amigos diziam, olha, ele vendeu o apartamento para fazer o filme. O Geraldo tem umas histórias assim então, também. Eu gostaria que você contasse como é que é essa vida no cinema. Então, a minha questão mesmo foi, eu conheci o Geraldo num festival de cinema, né? E ele estava lá propositadamente no festival, porque ele estava com um filme lá no Festival de Cinema do Rio, o filme dele foi selecionado, e ele se atrasou um pouco para chegar no festival, e era lá no Centro Cultural Banco do Brasil, e tinha um bar no lugar. E eu fui para lá porque eu estava sem absolutamente nada para fazer, sem namorado, era um sábado, então a gente se conheceu. Ele chegou atrasado, não pôde entrar para o filme dele e foi para o bar, e eu também estava lá com umas amigas, né, com um grupo. E nós acabamos nos conhecendo nessa situação e ficamos namorando assim um ano para lá e para cá. E quando eu vim para Curitiba, eu já vim para cá advogada, né? Eu trabalhava, já estava formada, né, que eu me formei em 87. E vim para cá em 91, a gente ficou um ano namorando, em 91 eu vim para cá. Resolvemos que juntos que eu viria, né? Embora ele quisesse ir para lá, eu queria vir para cá, né? Então, viemos para cá e aí sim, essa coisa do cinema começou porque ele já fazia filme, ele tinha um grupo aqui que frequentava a Cinemateca, ele já trabalhava na Cinemateca e ele já era desse grupo que juntava os centavos para comprar uma lata de filme, porque antigamente era muito, algum tempo atrás, não tem tanto tempo assim, era muito mais difícil, né? Eu sou do tempo do Super 8 ainda. Ixi, pois nós tentávamos fazer Super 8 que nunca concluímos. Então, tem um companheiro nosso, um amigo nosso, o Pedro Merege, que ele é apaixonado por Super 8 e faz ainda hoje os filmes em Super 8. Né? Mas hoje, atualmente, você sabe que no celular você já pode fazer um filme com grande qualidade. Sim, né? Ixi, tranquilo. E não deu certo, você filma de novo. Antigamente não tinha isso, porque você tinha dinheiro para comprar. Uma lata de filme é uma coisa maluca, né? Acho que dá o quê? 4 minutos de película, né? Pra você ter uma ideia, não tinha câmera aqui. Você tinha que locar de São Paulo ou de Santa Catarina. De São Paulo era mais fácil você locar, né? Só que aí você tinha que pagar uma diária, era assim, uma diária de câmera, era R$1.000. Quem tem dinheiro para pagar? Você não consegue fazer o filme num dia, né? Então, comprar lata e ainda ter todo... Porque o cinema é
um trabalho coletivo, você tem que ter uma equipe. Sim. Um cara do som, um cara de câmera, um cara que faça a montagem, os atores, os auxiliares, enfim, contra a regra. E como é que você paga esse povo todo? Então, era muito complicado fazer assim. Era uma ação entre amigos mesmo, não tinha jeito, né? Então, o nosso tema de hoje são as políticas públicas para o cinema nacional. E como é que são essas políticas, os financiamentos desses filmes? Nós sabemos que a Lei Rouanet, vários estados têm as suas leis de incentivo à cultura, nós aqui em Curitiba temos também uma lei. É difícil você entrar nessa área, você tem que ter um bom projeto para fazer um filme. Eu não... Hoje no Brasil, assim, vários locais, várias capitais têm as suas leis de incentivo e, aliás, umas até muito interessantes, né? Não me falha a memória, em Recife tem aqueles prêmios que são realmente para longa-metragem, que eles conseguem destinar uma boa quantia para você formar um filme. Aqui, em Curitiba, nós temos a lei de incentivo à cultura, né, que é através da Fundação Cultural. Tem duas modalidades, que é o mecenato e o fundo. O mecenato é aquela isenção fiscal, onde o patrocinador ele destina aquele dinheiro, aquele percentual que é abatido do ISS, o IPTU, né, e pode patrocinar um filme, ou então do fundo que o fundo é um dinheiro direto. Ele passa por uma seleção, você tem que montar um projeto, você tem que ter um conhecimento adequado de um orçamento, né? Isso nas modalidades cinema, teatro e música, né? Enfim, todas as modalidades de arte. Você tem que montar um projeto que seja coerente, né, com aquilo que você se propõe e passa por um crivo de dos experts, né, para poder avalizar o teu projeto. Aí você tem o dinheiro direto. No mecenato, não. Você é aprovado, você tem uma carta, né, que é uma certidão, aquela certidão de enquadramento, você tem a figura do captador, que você pode ter ele ou não. Geralmente a gente usa essa figura do captador, que é aquela pessoa que tem conhecimento com as empresas de marketing, que estão interessadas em investir em cultura e que dirige esse dinheiro para a conta do proponente, né? Mas que por trás também a Comissão de Incentivo à Cultura está ali fiscalizando se o dinheiro foi aplicado naquela finalidade proposta, se foi bem aplicado, se tem algum dinheiro que não estava previsto, que saiu do orçamento, você tem que justificar, tem uma comissão e você tem que prestar conta desse dinheiro depois. Que é um dinheiro público, não deixa de ser. Não deixa de ser, claro. É um dinheiro público em primeira e última análise, né? É um dinheiro público. Então, ele é um dinheiro que você tem que fiscalizar mesmo, né? Isso também ocorre na Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, ela tem um período de proposta, né? Você pode propor projetos do início do ano fiscal até novembro, até o último dia agora, dia 30 de novembro, é o período que você pode propor esse projeto. Esse projeto, você tem um formulário, você tem que saber preencher isso, o dinheiro, o orçamento, ele tem que estar dentro de um parâmetro aceitável, porque você trabalha com tabelas de sindicato, você não pode extrapolar, você tem uns limites a obedecer, né? E esse projeto ele vai para uma análise documental, né? Ou da pessoa física ou jurídica que está propondo o projeto. Equipe técnica, objetivo, de que forma você vai canalizar esse dinheiro, aplicar. Você também tem a questão da lei que tanto aqui quanto a Lei Rouanet, ela exige que tenha uma democratização de acesso, que é a facilidade que você tem que ter, digamos, para que esse dinheiro, ele, como se diz assim, tem um alcance maior, digamos, as pessoas possam ver o seu filme, você tem que franquear ele, você tem que fazer
Você sugere o que você vai fazer, de que aliás, forma essa acessibilidade acontece? A distribuição, como é que ocorre a distribuição desses filmes patrocinados? Nós sabemos que hoje há todo um sistema que controlam as salas de exibições e que as distribuidoras, nem todos os filmes conseguem chegar lá. Consegue chegar lá. É uma pena, né? Porque... mas isso é uma questão de política mesmo do cinema, né? É uma questão porque o cinema, ele funciona... você tem que ter a produção, a produção, a distribuição você tem que pensar o cinema como uma forma de começo, meio e fim. Você faz um filme para que as pessoas vejam, distribua e as pessoas assistam, né? Geralmente, quem pensa a Lei Rouanet ou qualquer outra lei, eu acho que falha um pouco nessa questão da distribuição, porque você, às vezes, faz o filme, o curta-metragem, por exemplo, ele fica restrito à mostra, a festival, né? Quando tem uma lei que deveria ter um curta antes do filme, né? Que essa lei existe, só que os cinemas não cumprem, não existe fiscalização. O curta é até quantos minutos, Carla? 15 minutos. É 15 minutos. 15 minutos. A partir daí é média, até 20 e tal, 30, e depois longa-metragem. Aqui em Curitiba nós temos uma faculdade, uma escola de cinema. Isso tem contribuído para que a cidade se torne um polo, podemos assim dizer, de audiovisual, de cinema? Olha, eu acredito que tenha sido a intenção lá inicial lá da escola da Cine TV, né? Eu lhe confesso que eu não tenho um conhecimento profundo do funcionamento da escola do Cine TV. É uma universidade, você tem que fazer um vestibular para ir para essa escola. Tem muita gente saindo da escola, eu acho isso assim, muito bom, porque você tem muita gente aí no mercado. O cinema é uma indústria, eu acho que o Brasil, a gente tinha que pensar o cinema dessa forma mesmo, porque é indústria, cada um faz uma coisa, então é um trabalho de equipe que ela tinha que funcionar como indústria, como distribuição, como uma forma de que você investe dinheiro público, depois você paga o teu ingresso, aquele ingresso reverte para o produtor, vai para um fundo, para gerir outras produções. Essa é a ideia, né? E a escola de cinema, ela tem colocado muito profissional no mercado, bons profissionais. Inclusive, o Ali Muritiba, que é o primeiro curta-metragem que vai abrir a mostra, é paranaense, que foi selecionado para a mostra, né? Que é a Fábrica. Um filme muito, muito interessante, que vale a pena ser visto. Tem tido bons resultados, muita gente boa está trabalhando aí por conta da escola de cinema. Eu não sei dizer para você assim profundamente como isso está funcionando e como isso está acontecendo agora, nesse momento, né? Que teve uma mudança de governo, mudou os gestores, realmente eu não tô muito antenada nessa coisa. Mas o Paraná tem excelentes profissionais. Você fez uma abordagem a respeito dessas dificuldades de distribuição e isso seria uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos? Eu acho que sim, porque tem muita produção boa, tem muito filme, para você ter uma ideia, a mostra, né? Eu acho que vamos fazer a questão de um caso assim, muito específico. Esse ano, houve a curadoria feita pela Cinemateca Brasileira, pelo Chiquinho, que é uma pessoa assim, extremamente competente, que está à frente da mostra há muitos anos, é uma pessoa bem conhecida no meio audiovisual. A mostra, esse ano ela teve 255 filmes inscritos, você veja só, com a temática voltada a direitos humanos, nesse nicho. São sempre os mesmos filmes que passam em todos os estados? Sim, sim. A mostra, e foram selecionados 37 filmes. Você veja só, quantas pessoas, quantos bons filmes, que eu acredito, ficaram fora da mostra, né?
ficaram fora desse evento, né? Eu estou falando desse evento, não que eles não vão passar em outro. Mas hoje em dia, é o que nós estávamos conversando antes, para você ser selecionado num filme, num festival de cinema hoje, você já ganhou um prêmio, porque existe uma concorrência muito grande com o advento do audiovisual, do digital, desculpe. A produção, ela tem filme hoje feito, como disse, né? Como se disse, com câmera de celular. Pelo celular. Então, nós temos que marcar um outro dia, você trazer aqui o Geraldo Pioli, para nós continuarmos essa conversa sobre cinema. Isso vai longe. É uma conversa que me interessa muito, já que eu sou lá da cidade do Rogério Sganzerla, e quando ele fez aquele filme O Bandido da Luz Vermelha, muitos conhecidos, nossos amigos, eram personagens do filme. Eu sou lá na verdade, eu sou de Ervaldo Oeste, que é o outro lado do Rio, porque lá em Joaçaba é Ervaldo Oeste. Os irmãos, os primos do Rogério eram todos meus colegas de infância. Mas nós entrevistamos a Carla Pioli, cineasta, e o tema foi Políticas Públicas para o Cinema Nacional. Carla, eu não tenho dúvidas de que você contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Hein? Obrigada a oportunidade, obrigada por o espaço de ter estado aqui fazendo ver aí a mostra, e todos estão convidados aí a partir do dia 3 na Cinemateca até o dia 8 de dezembro. Obrigada. Muito obrigado, então. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat. Neste segundo bloco, nós vamos debater a municipalização do trânsito. E para isso nós convidamos o advogado Dr. Marcelo José Araújo, que é especialista em trânsito. Ele é o presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB aqui do Paraná. Ele tem curso de especialização em trânsito, curso de especialização em direito contemporâneo. Ele é assessor jurídico do Conselho Estadual do Trânsito do Paraná, foi até 2010. Foi membro também da Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, professor de Direito de Trânsito da Faculdade de Direito Curitiba, também do curso de especialização do trânsito da PUC, dos cursos à distância do professor Luiz Flávio Gomes, autor do livro Trânsito, Questões Controvertidas, articulista semanal de vários jornais sobre questões de trânsito, instrutor da Polícia Rodoviária Federal, membro do Instituto dos Advogados do Paraná, vulto emérito de Curitiba por seus serviços prestados na área de trânsito. Enfim, o Dr. Marcelo também é assessor jurídico sobre trânsito de várias empresas, começando pela Renault do Brasil, cuja fábrica fica aqui em Curitiba, da Fiat Barigui, Fiat Florença, Ford Center e Fórmula Renault, concessionárias Renault de Curitiba, Sindiloc, que é o Sindicato das Locadoras de Automóveis do Paraná, o Sindiloc São Paulo também,
FENASDETRAN, que é a Federação Nacional dos Funcionários do DETRAN, a ABETRANS, que é a Associação Brasileira de Empresas do Setor de Trânsito, e a ABRANCET, que é a Associação Brasileira de Monitoramento e Controle Eletrônico do Trânsito. Doutor Marcelo Araújo, vou começar justamente pela última empresa que o senhor assessora, que é a Associação Brasileira de Monitoramento e Controle Eletrônico do Trânsito. Aqui em Curitiba houve uma polêmica muito grande, aliás, não só em Curitiba, em várias partes do Brasil, até mostrado pelo programa Fantástico, a respeito das empresas que manipulavam dados do trânsito e em função desse problema, aqui na nossa cidade, em muitas cidades, o contrato de controle do trânsito através de radares eletrônicos acabou sendo rompido. Existe uma multa existe uma indústria do trânsito em algumas regiões do nosso país, ou isso é mais uma forma com que as pessoas têm de se defender quando cometem alguma irregularidade no trânsito? Bem, Jorge, é uma satisfação imensa estar aqui contigo. A nossa história, ela começou em 1995, né? O Jorge como vereador da cidade e eu como recém-formado, a gente debatendo o uso do cinto de segurança como lei municipal. Então, naquele tempo ainda bastante ávido, o tempo nos ensina muita coisa e hoje eu consigo entender melhor o que o Jorge aqui, ele falava quando se qualificava como municipalista. Isso. Então hoje, ainda naquela época, né, Jorge, não se falava, aliás, começava a se falar em municipalização do trânsito. Isso. Porque ainda vigorava o Código Nacional de Trânsito, que era de 66. Exatamente. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, passou a vigorar em 98. Isso. Mas já naquela época o projeto era discutido e eu recordo que você deixava muito clara a sua posição municipalista. Isso. E foi exatamente uma das inovações trazidas pelo Código 3 anos depois daqueles nossos debates, que foi justamente a criação por parte do município do seu próprio órgão gestor do trânsito, ou seu órgão executivo municipal, que daí Curitiba está entre as cidades, assim como São Paulo, que saíram na frente com a municipalização do trânsito e que, por uma questão até judicial, foi uma das, tendo saído na frente com isso, foi uma das que teve que rever o seu conceito da natureza jurídica do órgão, ser ligado a uma economia mista, né, para fazer parte da administração direta. Então a nossa história eu acho começa que caberia até uma explicação aqui, doutor Marcelo, que aqui nós tínhamos um departamento de trânsito em Curitiba que era ligado à URBS, com a empresa de economia mista. E depois o Poder Judiciário declarou inconstitucional esse órgão que administra o trânsito da cidade, em função de que ele deveria ser por um órgão da administração direta. Não uma SA, exatamente. Então esse foi o foco. Não, essas decisões dessa natureza, elas se proliferam bastante, principalmente em Santa Catarina, tem tido várias decisões assim. Começou com o BH Trans de Belo Horizonte e culminou em Curitiba com a criação da CETRAN, que é a Secretaria de Trânsito. Isso. E que inclusive nós tivemos a honra e a satisfação de cumprir a missão, Você, né? Foi o primeiro secretário de Trânsito. E você pegou justamente o período em que houve aquele escândalo no Fantástico, com empresas eletrônicas? Isso foi em março de 2011. A secretaria ela começou as atividades em janeiro de 2012. A criação dela se deu em novembro de 2011, né? Então, sim, na verdade, todo esse fato se deu ainda quando a Diretran, né, como você bem falou, uma diretoria da URBS, ela fazia a gestão do trânsito. Então, teria sido no início do ano de 2011 essa questão, mas muito pertinente a tua colocação, porque a questão da fiscalização eletrônica, ela começou também ainda na vigência do Código Nacional de Trânsito. Sim. Em 93, nós tivemos Curitiba também como a primeira cidade que teve a fiscalização eletrônica, até na verdade na época através da Percons, né, que é a empresa que ainda atua no mercado, não só nacional como internacional,
fabricando lombadas eletrônicas. Eram as lombadas eletrônicas. Eram as lombadas eletrônicas que começaram, na época, como não havia um órgão municipal de trânsito, as lombadas eletrônicas em 93 foram colocadas em Curitiba, as multas vinham pelo Detran. Então as primeiras foram aplicadas pelo Detran. Na época, inclusive, por coincidência também, o diretor do Detran era o Dr. Marcos Isfer, que daí é atual presidente da URBS, né? Então, toda essa história começou em 93, antes do Código de Trânsito. E o Código veio trazendo também o acolhimento dessa forma de um monitoramento, através do artigo 280, com equipamentos elétricos e eletrônicos, desde que previamente regulamentados pelo CONTRAN. Então, foi trazido para a legislação, em 98, foi trazida naquela época, inovação, né? E, logicamente, cresceu essa questão. Vamos ver como o mercado, talvez você perguntou, indústria da multa. Veja, você sempre teve a discussão, primeiro, da sinalização ou não dos equipamentos. Esse foi um debate público, político, técnico, sempre muito presente, se você deve informar, se você não deve. A atual legislação, que é a Resolução 396, que está em vigor desde de dezembro do ano passado, de 2011, ela tirou a obrigação de você sinalizar. Um debate se estendeu por mais de 13, 14 anos, ela tirou a obrigação. Não significa que você tenha que tirar essa sinalização. Você, caso ela esteja lá e quiser mantê-la, pode ser mantida, mas não há mais a obrigação de que haja informação, essa via é monitorada por radar, etc. Quanto à questão de ser ou não uma indústria de multa, veja, você em princípio, você dando as condições de informação, da sinalização de velocidade máxima, a obrigação da pessoa é de obedecer àquilo que está colocado. Com relação à manipulação ou qualquer tipo de intervenção que venha a ser feita, obviamente que ela tem que ser provada. Em princípio, você não cria os equipamentos para que eles tenham a possibilidade disso. Por mais que o serviço venha a ser prestado por uma empresa, o responsável por isso, pela operação dos dados, pela colheita dessas informações, é o poder público, é o órgão de trânsito, né? Como eu falei até então, no caso de Curitiba, gerido pela URBS, mas a partir daí pela Secretaria. Então, você não tem a delegação desse poder para a empresa, não é ela que vai lá, aplica a multa. Ela tem a obrigação de trazer as informações do equipamento que ela instalou. Então, por isso, inclusive, que desde a Resolução 141, que ela vem de 2003, a própria resolução ela já falava de não poder o contrato ser vinculado à aferição de ganhos, ou de percentual de arrecadação, ou de uma remuneração proporcional à arrecadação da multa, em si sempre trabalhando aí com valores fixos, né? Mas no começo tinha muitas empresas que trabalhavam ganhando um percentual da multa. Exatamente. Isso foi declarado ilegal, então, pelo CONTRAN? Na verdade, o CONTRAN passou esse entendimento através de uma resolução de que não poderia haver essa vinculação, e o próprio conceito, ele mudou bastante, Jorge, porque até então era visto como uma finalidade de fiscalizar cometimento de infrações. Hoje o conceito de monitoramento, ele se generalizou muito. Você usa hoje o equipamento para medir fluxo de tráfego, para saber o volume de tráfego que tem em determinados horários. Você consegue também fazer o monitoramento não apenas dos veículos que tenham cometido infração. Então você tem condição, por exemplo, de acompanhar uma placa. Vamos supor que na questão de segurança pública, você precise identificar a passagem de um veículo pela cidade ou acompanhá-lo, saber onde ele se encontra naquele momento, não necessariamente cometendo infrações de trânsito. Então você tem condição de fazer esse acompanhamento. Uma espécie de um rastreamento. Porque ele tem o OCR, que é o leitor óptico de caracteres. Então ele tem condição de identificar a placa e dar essa informação para uma central de monitoramento. Então hoje vai muito além do cometimento de uma infração de trânsito, a funcionalidade que você pode extrair de um equipamento desse. Aliás, isso tem sido a posição do prefeito eleito aqui de Curitiba, Gustavo Frutti, de utilizar-se de todos esses aparatos, esse instrumental, justamente para melhorar o fluxo do trânsito, para poder dar mais segurança para as pessoas. Sem dúvida, mas, essa que vamos dizer, a forma inteligente de você usar a tecnologia disponível. Então, doutor Marcelo, o senhor esteve recentemente na Argentina participando de
congresso da Latin NCAP, eu gostaria que falasse a respeito desse congresso, a respeito da segurança dos nossos automóveis aqui no Brasil, o airbag, o ABS, as células de proteção. Em que nível nós estamos, que estão os nossos veículos, porque nós sabemos que hoje o nosso país já é o terceiro ou quarto maior produtor de automóveis no mundo, e isso faz com que as nossas ruas, principalmente as grandes cidades, tenham muitos problemas, e as rodovias também. Então, Jorge, esse congresso, essa iniciativa, ela é da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, e aqui na América Latina e Caribe é da 4ª região da FIA, e FIA Foundation, né, a Fundação FIA, que se constitui no seguinte: os carros mais vendidos nessas regiões, aqueles considerados veículos mais populares, vamos dizer, de maior venda, eles são adquiridos e são submetidos a testes. Lá foi no Instituto Industrial de Buenos Aires que foram submetidos esses testes, e consiste em você colocar o carro no impacto de 40% da parte lateral esquerda, que seria basicamente o que acontece numa ultrapassagem, numa colisão frontal com objeto fixo, não passível de deformação. A deformação ela acontece apenas no veículo, numa velocidade de 64 km por hora sem frenagem. Então o veículo, na verdade, é acelerado contra esse objeto fixo, né, que se constitui praticamente numa parede não removível e não deformável, como eu falei, para você ver o que acontece com o carro. Até depois, colocando aí a imagem ou acesso no site, o www.latincap.com, para que as pessoas vejam esses resultados, e a conclusão que a gente chega: primeiro, o airbag, que vai passar a ser obrigatório, né, em todos os veículos aqui no Brasil. Já a partir de 2013, 2014, a frota ela já tem que contar com esse dispositivo de segurança, aliado ao uso do cinto de segurança. Então muita gente tem ideia: não, meu carro tem airbag, e a nossa discussão sempre ela se iniciou, sim, a nossa história, né, de debate se iniciou com a questão da obrigatoriedade ou não do uso do cinto de segurança. Eu vou explicar. O Dr. Marcelo, ele contou um pouco, que eu tinha apresentado na Câmara um projeto de lei exigindo o uso de segurança, o cinto de segurança aqui em Curitiba, já que nós éramos uma das cidades com maior número de vítimas fatais de trânsito. E daí isso gerou uma polêmica de quase um ano, e nós conseguimos aprovar. Fomos a segunda cidade do Brasil a aprovar. São Paulo, depois Curitiba. Então, essa iniciativa, você vê que ela gerou um debate nacional, né? Acabou depois se estendendo, na época, inclusive, Jorge, você vai recordar, era obrigatório só em rodovias. Isso. Era uma resolução do CONTRAN que obrigava só em rodovias. Depois estendeu para todo o país, mas essa iniciativa, ela realmente desencadeou um processo que hoje as pessoas usam o cinto com normalidade. Aliás, nós devemos, doutor Marcelo, fazer uma homenagem ao doutor Valeixo, sim, que era desembargador Valeixo, que me apoiou muito na polêmica que eu tive com muita gente em Curitiba, e um dos debatedores nós tivemos embates extremamente acalorados, mas muito saudáveis. Claro. Muito saudáveis. Eu sofri até algumas ameaças. Eu ia em programas de rádio e as pessoas diziam assim: olha, se eu for multado, eu vou lá e te dou um tiro lá na Câmara. Olha, Jorge, eu acho que a partir do momento que a gente coloca a nossa posição publicamente, a gente está sujeito a simpatias e antipatias, claro, não tem meio termo. Exatamente. E nessa questão que a gente estava falando do Latin NCAP, que foram apresentados os resultados lá, o que a gente conclui? Primeiro, o cinto de segurança, fundamental importância, mas o airbag associado a ele dá um resultado, vamos dizer, de segurança passiva para quem é ocupante do veículo extremamente diferenciada. Os resultados são muito, a pontuação que o veículo adquire em termos de segurança é muito maior, então não adianta você ter airbag e não usar cinto. E, obviamente, que o cinto dá uma eficiência muito grande, mas com o airbag potencializa muito mais. Mas o que a gente pode perceber também, pode perceber para quem acessar e verificar os testes propriamente ditos, vai verificar que a célula de proteção, quando você vai comprar um carro, diz, não, tem barras de proteção lateral nas portas, na estrutura. Vamos imaginar um carro de Fórmula 1 ou de Stock Car, que você às vezes vê ele capotando, virando, batendo em altíssima velocidade.
O carro se destrói inteiro e está lá o piloto dentro da gaiola de proteção dele, que é a célula de proteção. Ou seja, acontece tudo em volta, ele vai para cá, vai para lá, mas ele está protegido dentro daquilo. E a estrutura dos carros, que não é mais chassi, é monobloco, né? Ele precisa ter, e a gente percebe isso, que o carro muitas vezes, mesmo tendo airbag, mas não tendo essa célula de proteção bastante sustentável, ainda assim coloca em risco as pessoas que ocupam o seu interior. E os nossos carros mais populares aqui no Brasil, eles também foram analisados? Foram analisados, o nível de segurança deles? Não se compara ao que você tem, às vezes, da mesma marca na Europa e Estados Unidos. Ao mesmo modelo também? Exatamente, é o mesmo modelo. Você percebe diferença até de exigências, né? Que é colocado, às vezes, os até nossos são modelo, inferiores? Infelizmente, inferiores. E, às vezes, até carro chinês, como foi o caso da Jaque, né? Foram os carros que tiveram resultados até piores. Então, você vê que, de um lado, e logicamente sem colocar a marca em xeque nem nada, mas você vê que às vezes até resultados positivos em termos de manutenção, como é uma propaganda até do próprio veículo, manutenção barata, a durabilidade, a garantia, mas existe essa outra questão também que tem que ser colocada em xeque. E outra coisa importante também sobre o transporte de crianças, que também é avaliado, eles são colocados bonecos, popularmente conhecidos pelos DOMI, que são aqueles bonecos que simulam, né, a configuração de uma pessoa humana, e atrás bonecos de criança, simulando 1 ano e meio, 3 anos de idade. Mas o que se percebeu é que os carros que já detêm a obrigação de terem o fixador da cadeira na própria estrutura do carro, e não aquilo que nós ainda nos submetemos, que é de você prender a cadeira com o cinto, percebe-se que as pessoas têm muita dificuldade, e aqui a gente tem até que levar também o trabalho feito pela ONG Criança Segura, o Safe Kids, que é de ensinar as pessoas como colocam as cadeiras nos automóveis, que desde o ano passado é obrigatório também, né? Até 1 ano de idade, o bebê conforto, colocado no sentido invertido, está na resolução 277 do CONTRAN, para quem tiver curiosidade, de 1 a 4 a cadeirinha, de 4 a 7 anos e meio o assento de elevação e depois o uso do cinto. Então, outro destaque também, para carros que não têm obrigatoriedade aqui no Brasil, é um sistema de você já prender a cadeira na própria estrutura, ou seja, você não precisa prender com um cinto de segurança a cadeira, que ela também não fica com toda a segurança que poderia ter. Então isso também foi um destaque nos resultados obtidos. Doutor Marcelo, nós estamos uma onda, não apenas aqui no Brasil, mas mundial, em relação à bicicleta. E isso é muito saudável, porque faz bem às pessoas. Claro que enfrentamos todo um problema de segurança, principalmente em Curitiba e grandes cidades, mas agora está voltando a bicicleta elétrica. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco a respeito da regulamentação dessa bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica, ela quando tem até 4 kW de potência elétrica, ela está sendo equiparada pelo CONTRAN, por meio de uma resolução 315, ao ciclomotor. Então, ela não é tratada como um veículo de propulsão humana propriamente dita. Pela classificação que você tem do CONTRAN, ela seria tratada como um ciclomotor. O que é o ciclomotor? É o veículo de 2 ou 3 rodas que não tem mais 50 cilindradas e pode ou não ter a utilização de pedais de forma auxiliar. Então, nesse caso, a bicicleta tem o pedal auxiliar, mas poderia também não ter. Essa legislação do tratamento de ciclomotor, você vai recordar também quando o código entrou em vigor, a moda das scooters. As scooters, né, as motonetinhas, que era uma moda, inclusive na época crianças de 14 anos poderiam conduzir. Então você vê que na época o Código de Trânsito, ele angariou para o conceito de ciclomotor coisas muito semelhantes à moto. E hoje nós estamos numa discussão contrária. Coisas que vão da bicicleta, mas que é tratado como se fosse um ciclomotor. Então, você vê que a legislação, ela tem uma amplitude muito grande. É um ciclomotor hoje no Brasil, desde uma configuração de bicicleta com quadro, mas que tem esse motor elétrico ou a combustão. Você vê muito no Uruguai, motorzinhos a combustão, pequenos, né? É como se fosse um cortadorzinho de grama que o pessoal instala na roda dianteira da bicicleta e tem como auxiliar. Isso é ciclomotor desde
dessa configuração bem típica de bicicleta, até a scooter, a semelhança de uma moto ou de uma motoneta, que não tenha mais 50 cilindradas e não ultrapasse 50 por hora. Então hoje ficou assim uma discussão até em termos de ambiental, do politicamente correto, porque ela tem um tratamento que deveria ser como o de ciclomotor. Só que daí é um veículo que não polui, que não faz ruídos, ou seja, na questão ambiental, e estimula a pessoa a usar. Só que a grande preocupação, Jorge, é que queira ou não queira, ela tem uma força propulsora que não é apenas a força humana. Quem é ciclista, e você também tem uma história como ciclista, né? Que eu sei disso, eu também gosto de bicicleta, participo de competição. A pessoa que usa a bicicleta, ela sabe a diferença de usar a força humana como parte exclusivamente da condução, em termos de equilíbrio, direcionamento da bicicleta, e quando ela tem uma outra força propulsora ainda que auxiliar. Ela fica mais confortável, ela se aproxima um pouco mais da moto. No Rio de Janeiro, como essa moda pegou de maneira assustadora, muito grande, lógico, você tem os benefícios de não ter tanto carro na rua, as pessoas que utilizam, mesmo aquela que não tem uma condição física tão favorável, usando a bicicleta, mas você também vê os problemas que vêm com isso, atropelamentos, acidentes, colisões com outros veículos. Então, esse assunto, como eu falei, ele hoje, pela legislação, é um ciclomotor. Ele passa a ser tratado como uma motocicleta? Vamos dizer, para ter uma resposta bem objetiva para o nosso telespectador, ele teria que ser a pessoa condutora habilitada ou na categoria A de moto ou para ciclomotor, que se chama ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotor. Qual que é a diferença? A única diferença na obtenção da categoria A ou da ACC é no exame prático. Quando a pessoa vai tirar a categoria A, ela tem todo o processo igual da moto, só que na hora de fazer a prova, ela faz numa moto de mais 120 cilindradas. E nada de ciclomotor em ciclomotor, só isso. Então tem que se submeter ao Detran. O capacete a ser usado não é o capacete de bicicleta, é o capacete de moto. Tem que ter os equipamentos obrigatórios do ciclomotor, faróis, pisca, etc. Então você vê que esse salto ele é bastante grande. Então hoje já tem uma movimentação muito grande para dar o tratamento ao veículo que tem algumas limitações de velocidade e até da quantidade de quilowatts, da potência, para ser tratada como bicicleta e não como ciclomotor. Doutor Marcelo Araújo, o senhor foi secretário de trânsito e saiu em meio a uma polêmica e eu não vi se o senhor teve direito de se defender daquela questão dos pontos que o senhor tinha na carteira. Eu gostaria que o senhor explicasse o que aconteceu, nós já estamos no final do programa, assim para vermos a sua versão e não aquela que alguns setores da imprensa colocaram. Jorge, é muito interessante até pelo seguinte, você sabe que sempre eu discuti bastante questões relativas à multa, a própria suspensão de carteira. Então, o que eu tive de fato no meu prontuário? Eu tive 3 processos de suspensão de direito de dirigir, já julgados anteriormente, isso no ano 2008, até foi uma situação que eu tive, inclusive, na época de discussões com o ex-diretor do Detran, não preciso nem citar o nome, mas o diretor anterior do Detran, até numa questão do sistema que apresentou determinados problemas. Então, foi uma discussão até pública, discutir isso na OAB. Então, isso já estava devidamente julgado. Quando saiu aquela matéria do jornalista da Gazeta do Povo, até foi dado a entender que, de alguma maneira, por eu estar ligado a órgãos de trânsito, ter essa proximidade, eu teria influenciado em julgamentos. De maneira alguma, nunca precisei disso. Inclusive, houve até o questionamento se eu teria participado de conselho ou junta ou colegiado que tenha julgado o processo meu. Não. Nunca houve julgamento de processo meu em que eu tenha participado. Esses processos eles foram objeto de investigação tanto pela COIA, que é a Coordenadoria de Auditagem do Detran, quanto pelo Tribunal de Contas. Então eles existem, foram devidamente julgados. O processo que estava pendente, já fazia 2 anos que estava em discussão, eu discutia a multa de Renainf, que é aquelas de outros estados, né, que apareceram no prontuário de muita gente e vão aparecer, muita gente vai ser surpreendida com isso. Mas ele estava em discussão, portanto eu nunca estive irregular. Quando foi dada aquela polêmica, no dia 15 de julho desse ano, 2012, eu estava contando com 22 pontos em discussão. Portanto, o que constava claramente no meu prontuário era situação normal, regular. Então eu fiz a entrega espontânea, desisti do recurso que eu não precisaria ter desistido,
mas nunca estive em situação irregular. Durante esse período, logo depois desses acontecimentos, eu solicitei cópia de todos esses processos, então eu tenho tudo encadernado, arquivado, para quem quiser ver. A declaração do Detran de que nunca me encontrei em situação irregular, pelo contrário, estava regular, e o registro em cartório, com uma ata notarial, daquilo que constava no meu prontuário como foi colocado. Porque o que o sistema pegou? Quem teve acesso a essa informação restrita e passou para o jornalista? Quem foi o informante? Ele pegou algo que demandou toda a história. Se você pegar toda a história, inclusive a interpretação do que aparece é que você tem processo, processo, processo. Só que o sistema sozinho, ele arquiva quando você ultrapassa o número de pontos de 20 naqueles 12 meses. Então, na verdade, não são processos reais, são processos virtuais que o sistema cria. Então, nunca chegou nessa contagem, 180 pontos, 200 pontos. Então, essa questão, vamos dizer, para quem quiser ver isso, está encadernado. Mas, como você falou, o direito de defesa naquele momento. Jorge, você é uma pessoa pública, como político, como pessoa que se expõe. Ninguém melhor para entender que naquele momento, até pré-eleitoral, não há o que se defender. Claro. É você sentar no tobogã e deixar escorregar até cair na água. Não, vamos dizer, até porque o debate, primeiro, ele se estenderia a contaminar a secretaria, que estava indo muito bem, ou seja, contaminaria o trabalho dos agentes, o resgate daquela necessidade deles e os prejudicaria. Segundo, passaria a ser uma coisa muito egoísta da minha parte. Então, o melhor a fazer naquele momento, o que é? Eu fui chamado, eu não pedi para ir. Tendo ido, eu procurei cumprir da melhor maneira a missão. E eu não fui convidado para ser motorista, né? Ou seja, eu fui convidado... Aliás, lembrando, a própria diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, Maria Alice, aqui do Paraná, que foi superintendente no Paraná, tinha a mesma situação quando assumiu o cargo. E hoje é diretora da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu quero agradecer muito o doutor Marcelo Araújo, advogado especialista em trânsito. Hoje nós tratamos da municipalização do trânsito. Vamos fazer outros programas, doutor Marcelo. Tinha várias questões aqui, mas eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Jorge, muito obrigado. Eu que tenho a satisfação de te agradecer, até porque eu sou um telespectador, tenho várias vezes assistir, recomendo às pessoas que assistem, que sempre tem assuntos bem interessantes que a comunidade deve acompanhar. Muito obrigado.